Todo treinador em jogo importante quer contar com os seus melhores jogadores. Mas às vezes pode acontecer de repente você chega numa final ou numas quartas ou num jogo muito importante e você não tem o cara. Já imaginou? Na hora de decidir e aquele jogador que você contava tanto foi suspenso. Aquele cara que era peça-chave pro teu esquema não vai jogar. Meus amigos, isso aconteceu algumas vezes na história do futebol. E no vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Então fica aí, porque antes eu vou me apresentar, né? Às vezes você tá aqui e não me conhece. Então, eu sou o Gui Galdames, bem-vindo ao meu canal se você não me conhece. Caso você já me conheça, aproveite que você entrou aqui porque quis, ó, dedinho no like. Se não tá inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo. Clica no botão hypar e já comenta. Se você não me conhece, fica no vídeo até o fim, assiste aí, vê se você gosta. E se gostar, fica nosso combinado que você faz tudo isso aí no final, beleza? Então bora pro vídeo, bora falar de suspensões que poderiam ter mudado o rumo da história do futebol. Eu vou começar com um jogo que não foi final. É o nosso único jogo aqui que aconteceu na fase quartas de final. Foi uma Copa do Mundo e foi com a seleção brasileira. Porque em 2018 o Brasil enfrentou a Bélgica nessa fase. Porém tivemos um desfalque de peso. Um dos melhores volantes do mundo. Talvez o melhor do mundo à época. Um dos grandes volantes da história do futebol. Um dos jogadores mais vencedores da história não pôde jogar aquela partida. Sim, eu tô falando do Casemiro. Cara, e como tem gente que lamenta até hoje o fato do Casemiro não ter jogado aquele jogo. Muita gente diz que o Casemiro poderia ter parado aquele ataque que o Fernandinho não conseguiu segurar porque o Fernandinho era muito fraco, ou o Casemiro teria feito a falta, a Bélgica não teria marcado o gol do De Bruyne não teria acontecido com o Casemiro em campo. Mas, meus amigos, tudo isso é pura especulação. O fato é que o Fernandinho também foi um grande jogador, para muitos, o maior brasileiro da história da Premier League. Pelo menos o brasileiro que mais venceu a competição. E dizer que com o Casemiro em campo o Brasil não teria perdido aquela partida não passa de pura especulação. Mas quem sabe, a gente nunca vai descobrir. Bom, e se a gente vai falar do momento triste da seleção brasileira, vamos falar de um momento feliz? Porque se a seleção brasileira foi prejudicada em 2018 pela suspensão do Casemiro, na final da Copa de 2002 a seleção brasileira foi beneficiada por uma suspensão. Todo mundo sabe que o grande jogador daquela Alemanha era Oliver Kahn. O Kahn fez uma grande Copa do Mundo, foi eleito o melhor jogador daquela Copa. Mas ele falhou na final. Tudo bem, cara, acontece. A votação foi antes da final, eu não tô aqui pra julgar isso. Tô aqui pra dizer que ele foi o melhor jogador da Alemanha. Fato. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa. Fato. Mas a Alemanha tinha o seu melhor jogador de linha, que era Michael Ballack. E o Ballack, coitado, ele é um grande perdedor do futebol. É um cara que sempre esteve próximo de vencer Champions League, chegou em final com o Bayer Leverkusen, chegou em final com o Chelsea, perdeu ambas. Quando ele sai do Chelsea, o Chelsea é campeão, ele chega no Bayern de Munique um pouco depois do time ter ganhado, ele chega a uma final de Copa da Alemanha, essa daí a Alemanha não ganha. A primeira Copa da Alemanha sem ele, a Alemanha ganha. Um cara que sempre esteve muito próximo das grandes conquistas e nunca venceu. E na Copa de 2002 ele era o melhor jogador daquele time. A Alemanha não tinha um grande time naquela época. Foi até uma surpresa ter chegado àquela final. E não poder contar com o seu melhor jogador de linha que estava suspenso, cobrou seu preço. Será que se o Ballack tivesse em campo naquele dia, as coisas teriam sido diferentes? Será que o Penta não teria acontecido? Olha, o Brasil tinha muito mais time que a Alemanha, mas a gente nunca vai descobrir. O fato é que demos muita sorte. E toma essa, Alemanha! Pô, se não poder contar com um jogador importante numa final de Copa já é difícil, imagina você não poder contar com 3 titulares. Pois é, isso aconteceu. E se a Alemanha foi prejudicada em 2002 pela suspensão do Ballack, em 1990 a Alemanha foi beneficiada. Porque naquela Copa os alemães enfrentaram na final a Argentina. E apesar da Argentina contar com seu principal jogador naquele dia, Diego Armando Maradona, ela simplesmente não contava com Canidia, Giusti e Olarte Coechea. 3 jogadores
titulares. E aí não importa quando você fala do nível do titular, porque a gente sabe como no futebol o conjunto é importante. E quando você não pode contar com 3 caras, é óbvio que teu jogo coletivo sofre. E a Argentina certamente sofreu nesse dia aí. No fim das contas, melhor para a Alemanha, que levou o seu tricampeonato nesse dia na Copa de 90. E já que a gente tá falando de Alemanha, vamos falar do principal clube do país, o Bayern de Munique, que teve que jogar uma final de Champions League sem o seu principal jogador, eu não diria, mas sem o seu Batman. Porque quando a gente fala do Bayern ali dos anos 2010, a gente sempre fala da dupla Robben e Ribéry. Então, se a gente tem o Robben, a gente tem o Ribéry, que seria o Batman, né? Batman, Robben, Ribéry, entendeu? Enfim, perdão pela piadinha terrível, mas na semifinal da Champions de 2010, o Bayern enfrentou o Lyon. E naquela época, a Champions tinha uma regra de que se você tomasse um vermelho direto, você era suspenso por 3 jogos, não apenas um. E na partida de ida da semifinal contra o Lyon, o Ribéry tomou um vermelho direto. Então ele, além de ficar fora naquele dia, ele cumpriu a suspensão no jogo da volta e ficou fora da decisão contra a Internacional. O Bayern tentou de todas as formas apelar, foi para tribunal, foi atrás, tentou colocar o Ribéry em campo naquela final, mas não conseguiu. Teve que ir para o jogo sem o jogador, sem o seu craque. E óbvio que sentiu falta dele. Naquele dia, o time da Baviera não foi páreo para a Inter, que venceu por 2-0 e levou o título da Champions League e levou a tríplice coroa naquela temporada, coroando um trabalho fantástico de José Mourinho. Bom, meus amigos, falta uma suspensão aqui pra gente falar sobre. Eu honestamente não sei se essa suspensão teria mudado alguma coisa, mas eu acho que ela teria sim. Ela é meio triste pra nós. No meu último vídeo, eu já falei sobre uma lesão que poderia ter mudado as coisas, e além da lesão a gente tem essa suspensão que poderia ter mudado as coisas. Você talvez já saiba que eu tô falando do 7-1 mais uma vez. Mais uma vez eu tô falando do 7-1. E do 7-1, além da gente não poder contar com o Neymar machucado, que talvez tivesse mudado as coisas, a gente também não pôde contar com o Thiago Silva, que estava suspenso, que tinha tomado o seu 3º amarelo, ou 2º amarelo, eu não me lembro agora quantos que suspendem na Copa, mas ele tinha tomado o amarelo que suspende contra a Colômbia no jogo das quartas de final. E aí o que a gente fica pensando se o Thiago Silva teria feito a diferença pela mudança que houve no time naquele dia. Então, eu não preciso dizer que o Thiago Silva é muito mais zagueiro do que o Dante, que foi quem substituiu ele, e obviamente ele também sempre foi muito mais zagueiro que o próprio Davi Luiz. Naquele dia, o Davi Luiz é deslocado de lado para colocar o Dante do lado esquerdo, então o Davi, que sempre jogava do lado esquerdo, vem pro lado do Thiago Silva. Já é uma mudança que ele não estava acostumado, vai saber, de repente ele pode ter jogado pior graças a isso. E além de tudo, o Thiago era o capitão da equipe. Ai, mas ele chorou no jogo do Chile. Pô, tudo bem, ele pode ter chorado no jogo do Chile, mas vai saber a falta que ele fez no momento em que o Brasil toma um gol e depois toma outro, como ele de repente poderia ter acalmado as coisas, como ter um capitão, o cara que de fato era o líder daquele elenco. Ele, em campo, naquele momento, poderia ter feito a diferença. Ele poderia ter colocado aquele grupo no lugar, poderia ter falado: Júlio César, caia, meu amigo, caia, fique no chão, chame o médico, vamos conversar, pelo amor de Deus, vai acontecer uma tragédia aqui, vamos resolver, vamos arrumar a casa. Nós nunca iremos saber, mas provavelmente a presença do Thiago Silva naquele dia, pela sua qualidade e pela sua liderança, teria tornado as coisas muito diferentes. Eu não sei se teria evitado o 7-1, eu não sei se o Brasil teria chegado à final da Copa. Eu acho que muito provavelmente teria evitado o 7-1. Eu acho que talvez não tivesse sido o suficiente para classificar para a final da Copa. Porém, talvez o maior vexame da história do futebol brasileiro continuasse sendo a eliminação para Honduras da Copa América de 2001, ou o Maracanaço, não sei, mas talvez não tivesse sido o que aconteceu no Mineirão naquele dia. Enfim, nunca saberemos. São apenas suposições, meus amigos. Vocês lembram de algum lance que eu deixei de fora dessa lista? Se você lembra, comenta aí que eu quero saber. E não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal, clicar no botão hypar que você tá me ajudando muito. E fica aqui com meu grande abraço.